Como eu vou explicar isso? Seguinte, imagine que você tem uma casa boa, num lugar bom, com uma vizinhança legal, a casa é grande, tem um teto muito bom, protege bem da chuva, as paredes estão novinhas, nada descascado. Mas aí você não sabe cuidar bem dessa casa, e a partir do momento que você se muda para ela, você começa a destruí-la aos poucos. Você não faz manutenção, você não limpa ela, você começa a descascar as paredes, barrando um móvel aqui, um outro ali, e quando você se dá conta, a casa já está ficando bem desgastada. Aí com o tempo a sua casa chega no limite, e você se muda para a casa velha no final da rua. Uma casa abandonada, suja, cheia de bichos, cheia de goteiras e com os matos do quintal mais altos do que você. Você então pensa, é só reformar essa casa agora e tá tudo certo. Funcionaria? Sim. Precisaria? Não. Se você já tinha uma casa boa, por que não cuidar dela antes para que você não precise mudar? É isso que eu penso sobre a terraformação. Para quem não sabe o que é terraformação, é um conceito teórico que envolve a modificação intencional e controlada do ambiente de um planeta, lua ou outro corpo celeste para torná-lo mais semelhante à Terra, permitindo a existência de formas de vida e condições semelhantes às terrestres. Esse processo visa criar um ecossistema sustentável e habitável para seres humanos ou outras formas de vida. Em outras palavras, transformar outros planetas ou luas em algo parecido com a Terra. Essa ideia já tinha surgido na ficção, só que quem popularizou foi ninguém mais, ninguém menos do que a lenda Carl Sagan, que em 1961 publicou um artigo propondo a ideia da terraformação de Vênus. Nesse artigo, Sagan propõe que para viabilizar a vida humana em Vênus, ajustes mínimos implicariam mudanças substanciais no planeta. As alterações necessárias estariam interligadas, uma vez que a elevada temperatura venusiana resulta do intenso efeito estufa gerado pela densa atmosfera de dióxido de carbono. Os ajustes incluem redução da temperatura superficial de Vênus, que naturalmente atinge 470 graus. Redução significativa do dióxido de carbono na densa atmosfera, podendo ser convertida em outra substância menos retentora de calor. Adição de atmosfera respirável de oxigênio. Estabelecimento de um ciclo de dia e noite mais curto do que o atual dia venusiano, equivalente a 117 dias terrestres. E a implementação de um campo magnético planetário ou equivalente para proteção contra a radiação cósmica e solar. Atualmente, uma das pessoas que mais estão estudando a possibilidade de uma terraformação é o Elon Musk e a sua empresa, a SpaceX, onde visam começar por Marte. Em Marte, inicialmente a proposta é mais simples, envolvendo estabelecer pequenas bases iniciais utilizando elementos modulares como containers enviados da Terra. Progressivamente, novos módulos mais avançados serão montados para proporcionar condições de sobrevivência aos colonizadores terrestres. Além de fornecer água, oxigênio e calor, esses módulos precisam apresentar uma blindagem reforçada devido à ausência de um campo magnético em Marte. O campo magnético aqui da Terra ajuda a desviar partículas solares e raios cósmicos que, quando absorvidos pelo corpo humano, podem causar danos ao DNA. Embora a blindagem não seja completamente infalível, é suficientemente eficaz devido à proteção magnética terrestre, que desempenhou um papel vital no surgimento e desenvolvimento da vida. À medida que recebem apoio significativo da Terra, essas bases têm o potencial de evoluir gradualmente para pequenas vilas, abrigando algumas centenas de pessoas. Olhando mais adiante, pode-se vislumbrar a formação de pequenas cidades protegidas por redomas, capazes de manter condições habitáveis semelhantes às da Terra. Essas estruturas aproveitariam a luz solar enquanto se protegem do bombardeio de raios ultravioleta do Sol, uma vez que Marte não possui uma camada de ozônio como a da Terra. Depois de tudo isso, aí sim talvez poderíamos passar para a próxima fase, aquela proposta por Carl Sagan. Nessa fase, o plano envolve a liberação de dióxido de carbono, principalmente retido nas calotas polares sob a forma de gelo seco. Com a liberação desse gás, não apenas a atmosfera aumenta em densidade, mas também desencadeia o processo de aquecimento global por meio do efeito estufa. Embora o efeito estufa e o aquecimento global estejam frequentemente associados à degradação ambiental, são, na verdade, elementos essenciais para a manutenção da vida. O desafio surge quando o efeito estufa está desregulado. Em excesso, provoca um aquecimento global extremo, como ocorre em Vênus, que mantém uma temperatura constante de 470 graus. Por outro lado, um efeito estufa diminuta resulta em temperaturas globais muito baixas, como em Marte, onde podem atingir 100 graus negativos. O dióxido de carbono é um gás do efeito estufa eficaz, com uma notável capacidade de reter calor semelhante ao vapor d'água e ao metano. Ao aquecer as calotas polares marcianas para liberar o dióxido de carbono, a pressão atmosférica aumenta e o efeito estufa entra em ação, elevando a temperatura global. A presença de água líquida permitiria a formação de lagos e mares, enquanto algas e bactérias poderiam, ao longo do tempo, converter o dióxido de carbono em oxigênio, um processo semelhante ao que aconteceu na Terra. Eventualmente, seria possível introduzir plantas que contribuiriam para o processo de terraformação. Mas por tudo que você mostrou nesse vídeo, a terraformação é coisa incrível. Por que você está tão desanimado? Então, não me leve a mal, mas eu preciso explicar o meu ponto. Terraformação é incrível? É. Se conseguíssemos terraformar outro planeta, seria a maior obra da humanidade? Seria. Mas isso é mesmo necessário? Nada dura para sempre, eu sei. A Terra é finita, os recursos são finitos. No futuro, nosso planeta vai ser inóspito para qualquer tipo de vida. E mais no futuro ainda, o Sol vai se tornar um gigante vermelho e engolir. Então, se a humanidade quiser durar mais, cedo ou tarde ela vai ter sim que se mudar para outros planetas. Mas eu ainda preferiria que fosse tarde.
Se nós humanos estamos tão dispostos a estudar formas de deixar outros planetas habitáveis, por que nós não estudamos mais formas de deixar o nosso planeta melhor? Quer exemplos? A poluição dos rios, exploração desenfreada de recursos naturais, o desmatamento de florestas inteiras, onde nós conseguimos matar 2 coelhos com uma cajadada só, produzindo gás carbônico com os incêndios ao mesmo tempo que matamos as plantas que transformam o gás carbônico em oxigênio. Estimativas apontam que nos últimos 100 anos a temperatura média do planeta subiu pouco mais de 1 grau. Parece pouco, né? É pouquinho, mas isso foi em apenas 100 anos. Isso não passa nem de segundos comparado com os 4 bilhões e meio de anos da Terra. Imagina que você tá de boa e de um segundo para o outro a sua temperatura corporal aumenta 1 grau. Não é horrível? Quando ficamos com febre não parece que estamos pegando fogo? As ondas de calor que estão passando por aqui no Brasil sempre foram naturais, mas agora elas estão mais intensas do que nunca, entendem? Muitas pessoas estão se esforçando ao máximo para ajudar o nosso pequeno planeta. Eu entendo perfeitamente isso. Existem muitos projetos ecológicos, estudo imparável sobre geoengenharia e vários métodos de reciclagem e reutilização de recursos estão sendo colocados em prática. Só que existe muito mais poluição e exploração desnecessária do que ajuda necessária. O aquecimento global me incomoda muito. Ele não incomoda vocês? Se estamos enfrentando vários problemas para cuidar do nosso planeta que já é habitável, será que funcionaria mesmo tentar terraformar outro planeta tão cedo? Enfim, vou parar por aqui, senão vou reclamar para sempre. Provavelmente pouquíssimas pessoas ainda estão aqui nesse ponto do vídeo, então muito obrigado a você que me ouviu até aqui e cuidado para não ter que se mudar para casa velha no final da rua.